A conspiração para roubar o cartão de memória com as 21 gravações de Ibrahim Traoré pelos traidores da pátria. O céu de Ouagadougou estava coberto por um negro espesso como tinta. Os postes de luz mal conseguiam perfurar a escuridão que pairava sobre a capital. Mas dentro do palácio presidencial, as luzes fluorescentes brilhavam intensamente e nunca se apagavam. Naquela noite, a iluminação era ainda mais forte que o habitual, como um sinal de que uma tempestade silenciosa se aproximava. O presidente Ibrahim Traoré, chamado pela imprensa internacional de a Tocha da África Moderna, estava diante de um mapa estratégico eletrônico preso à parede, com os braços cruzados. Seu rosto era inexpressivo, mas seus olhos pareciam duas lâminas de gelo cravadas na tela. Nela, aparecia a imagem de uma pequena estátua de madeira fotografada na Embaixada da França. A análise digital mostrava que, dentro da escultura, havia um cartão de memória minúsculo, habilmente escondido sob uma cavidade suavemente esculpida. Um agente infiltrado de Burkina Faso, disfarçado de faxineiro, conseguiu roubá-lo durante um misterioso apagão que durou exatamente 17 minutos. E segundo o diretor de inteligência, 17 minutos que poderiam derrubar pelo menos 3 governos. A reunião foi convocada imediatamente. Na sala estavam presentes as figuras que detinham o destino político e a segurança nacional, ministra da Justiça, Aminata Diallo, afiada, fria, ex-promotora internacional em Haia, diretor de inteligência nacional, coronel Karim Ouedraogo, homem de poucas palavras, conhecido por sua habilidade em ler e manipular prisioneiros apenas com o olhar. Comandante do exército, general Serafim Bako, leal, mas impulsivo, famoso por ter batido na mesa em plena reunião com a ONU. Ministro da Comunicação, Moussa Koné, aquele que sabe usar palavras como armas políticas, ex-jornalista da BBC antes de retornar para servir ao país. Quando todos estavam presentes, Traoré falou com voz grave e firme. Temos 21 API e uma gravações, cada uma é uma faca. Mas não contra mim, contra a alma da África. Se vazarem, haverá sangue. Se forem enterradas, haverá traição. Agora me digam, ó, com o que estamos lidando? Karim se levantou, colocou um projetor portátil sobre a mesa e inseriu o cartão de memória. A tela se acendeu. Uma gravação começou a tocar. A primeira voz, claramente francesa, ecoou. O projeto Anvil deve estar operacional até junho. O presidente Traoré será isolado diplomaticamente. Os comandantes de batalhão já foram contatados. O resto cairá como dominós. Ninguém respirava na sala. O ministro da Justiça ele apertava sua caneta com força. O general Bacot franzia a testa. A segunda gravação começou. Desta vez, uma voz africana, familiar, como a de alguém que já havia discursado na conferência da CEDEAW. Se o plano for bem sucedido, eliminaremos Traoré e retiraremos aquele pró-Rússia do tabuleiro. A França e seus parceiros oferecerão total apoio. Traoré permaneceu impassível. Apenas perguntou: quantas figuras, ainda em exercício, aparecem nas 21 gravações? Karim respondeu em voz baixa: 14, entre eles 2 presidentes da África Ocidental, um conselheiro sênior da União Africana e um diplomata com cargo de embaixador em Burkina Faso. O ar da sala parecia congelado. O general Bako rosnou. É por isso que ninguém vai dormir esta noite. Traoré se virou e caminhou até a mesa. Colocou ambas as mãos sobre a superfície de carvalho e declarou com voz firme: a partir deste momento, esta informação é classificada como nível 0. Nenhuma linha poderá vazar. Todas as chamadas feitas nesta sala serão monitoradas. Vamos revisar cada camada da segurança diplomática nas últimas 24 horas. Moussa Koné, o ministro da Comunicação, murmurou:
Senhor presidente, se alguma parte do conteúdo desse cartão de memória vazar, o povo entrará em pânico, os adversários irão explorar isso e o mundo pensará que estamos inventando tudo para consolidar o poder. Traoré o encarou com frieza. Se o mundo quer a verdade, então daremos a eles a verdade, mas não agora. Antes de agir, precisamos saber quem está por dentro. A sala ficou em silêncio. Karim assentiu lentamente. Já começamos a restringir as possibilidades. Pelo menos um dos oficiais militares de alta patente entrou na embaixada da França na última semana. O motivo registrado foi intercâmbio diplomático. A ministra da Justiça acrescentou: e acabo de receber um relatório sobre um suicídio suspeito de um operador de monitoramento de sinais no aeroporto de Ouagadougou. Traoré levantou a cabeça. Quando aconteceu? Exatamente às 1h47 da manhã, 16 minutos antes do início desta reunião. Todos se entreolharam, ninguém disse uma palavra, mas todos entenderam. O plano já havia começado e estavam sendo vigiados. O presidente Traoré se ergueu com os olhos brilhando de determinação. Não tenho medo da verdade. Só temo que estejamos um passo atrás. A partir deste momento, a Operação Muro Negro está ativada. Começa dentro de nós. 2. Abrir cada gravação. Cada uma é uma bomba de verdade. Gravações 1 a 3. Negociação entre o embaixador francês, um representante do Banco Mundial e um funcionário interno. Eles dividem lucros provenientes de minas de terras raras, ainda não divulgadas. Gravações 4 a 6. Plano para assassinar Ibrahim Traoré, caso ele se recuse a assinar a concessão de petróleo por 50 anos. Gravações 7 a 9. Conversas entre um general traidor e um oficial francês. Conspiração para forjar um golpe de Estado com o objetivo de desacreditar o governo. Gravações 10 a 13. Confissões de suborno, incluindo um apartamento em Marsella e contas bancárias no Chipre. Gravações 14 a 16. Preparativos da França para instaurar um governo clandestino substituto, pronto para ser ativado caso Traoré fosse removido. Gravações 17 a 19. Ordem de repressão aos intelectuais. 24 jornalistas, professores e líderes religiosos listados como alvos a neutralizar. Gravação 20. Chamada entre um ex-presidente deposto e um agente especial francês. Voltaremos com mercenários. Gravação 21. As últimas palavras de um agente infiltrado patriota. Se eu morrer por falar a verdade, essa morte vale a pena. Burkina Faso precisa acordar. Hora: 6 horas da manhã. Local: Centro de Comando de Emergência, Palácio Presidencial de Burkina Faso. O céu de Ouagadougou começava a ganhar um tom cinza azulado quando o presidente Ibrahim Traoré entrou na sala de comando especial. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, não havia dormido a noite inteira. Mas sua voz, grave, firme, sem um tremor sequer, despertou todos os presentes. Não temos mais tempo para hesitar. À sua frente, uma tela multitouch exibia a lista completa dos 14 altos funcionários recém-identificados como diretamente envolvidos nas 21 gravações confidenciais. Alguns eram generais das Forças Armadas, outros ministros, e o mais preocupante, 2 eram conselheiros pessoais que haviam lutado ao lado dele na libertação do norte do país contra o terrorismo. Primeira ordem: bloqueio diplomático. Ordeno o bloqueio total de todas as embaixadas estrangeiras em Burkina Faso por 72 horas. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Era uma ação drástica, sem precedentes, mas Traoré não deu tempo para reações. Nenhum diplomata poderá sair de sua missão. Todo o tráfego de dados de e para a zona diplomática será monitorado em 100%. As forças especiais têm autorização para revistar áreas periféricas se houver suspeitas.
O general Bako se levantou. Tem certeza, senhor? Isso provocará a reação das Nações Unidas e da União Africana. Traoré o interrompeu com um olhar afiado como uma lâmina. Eles nos traíram com o silêncio. Nós protegeremos esta nação com ações. Segunda ordem. Ataque de informação. Transmitir toda a verdade ao vivo. Mussa, disse Traoré, olhando para o ministro da Comunicação. Prepare uma transmissão nacional às 9 horas, televisão, rádio, redes sociais, todas as gravações, transmitidas integralmente, sem edições, sem cortes, sem censura. Mussa ficou em choque. O senhor quer divulgar tudo? O povo ficará em choque. Podem ocorrer protestos, o exército pode se dividir. O senhor quer divulgar tudo? O povo vai se chocar, pode haver protestos, o exército pode se dividir. Traoré não cedeu. Se a verdade os enfurece, então é uma verdade que eles merecem conhecer. Prefiro encarar uma nação desperta do que continuar dormindo sob o salto da traição. Mussa engoliu seco e assentiu. Colocarei a televisão nacional em modo de transmissão de emergência dentro de 60 minutos. Terceira ordem: prisões, o trovão antes do amanhecer. Traoré fez sinal ao diretor de inteligência, Karim. O momento é agora, ative as GIA, Unidade de Ação Nível 0, alvos, 14 indivíduos traidores. Ninguém pode sair de casa, do escritório ou fugir do país. Karim perguntou diretamente: autorizado o uso da força em caso de resistência? Traoré respondeu imediatamente: se estão dispostos a trair a pátria, já renunciaram ao direito à clemência. 6h30, começa a farva contraofensiva. 14 esquadrões da GIA dividiram-se em 3 frentes. Em apenas 30 minutos, 11 dos 14 alvos foram capturados em suas casas. Um foi preso ao tentar correr para a embaixada dos Samoa. Os 2 últimos estavam em uma reunião no Hotel Laico. Foram presos na frente de investidores estrangeiros. Simultaneamente, contas bancárias, bens pessoais e imóveis registrados em nome deles e de seus familiares foram congelados. Nos noticiários da manhã, a população ficou atônita ao ver a tela mudar para o modo emergência presidencial. O brasão nacional brilhava sobre um fundo negro. Uma frase simples apareceu: às 9 horas da manhã de hoje, todo o povo de Burkina Faso ouvirá uma verdade jamais revelada. 08h59, BTV Televisão Nacional, milhões de espectadores. A transmissão começou com a imagem do presidente Traoré em pé diante da bandeira nacional, sem teleprompter, sem ensaio, apenas ele e a verdade. Não posso proteger esta pátria com silêncio, portanto deixarei que vocês, o povo de Burkina Faso, escutem o que eu escutei, saibam o que eu sei, e então vocês decidirão se nos curvaremos ou nos levantaremos. A primeira gravação ecoa. A Operação Anvil irá isolar Traoré, romper alianças não ocidentais na África e implantar um governo mais amigável com Paris. Os rostos da população em Ouagadougou, Caia, Bobo Dioulasso, passaram da surpresa à fúria. Nas redes sociais, os hashtags número Traoré Truth, número contra traição, número Burkina se leve começaram a viralizar. 9h47, multidões começaram a se reunir em frente ao Palácio Presidencial, não para protestar, mas para fazer vigília. Um garoto segurava uma placa com mãos trêmulas. Se quiserem ferir o presidente, terão que passar por nós primeiro. 10 horas, na sala de crise, a ministra da Justiça relatou: 3 dos acusados confessaram receberam promessas de apoio financeiro de 2 bancos europeus para apoiar o golpe. O presidente Traoré se levantou e assentiu. Então está claro, o plano Anvil é real, agora é nossa vez de forjar o nosso próprio martelo. 10h32, Ouagadougou. A capital de Burkina Faso nunca havia testemunhado algo assim. O som dos tambores djembe
ecoava pelas vielas, misturado aos gritos trovejantes da multidão. Não venderemos a terra-mãe por dólares e sangue. Burkina Faso acordou. A África não dormirá mais. Em poucas horas, mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas, sem convocação, sem carros de som, apenas a verdade e a indignação. Idosos com bandeiras, jovens com lenços amarrados na cabeça, mulheres com bebês nos braços, todos unidos em uma corrente poderosa. Nas sacadas, faixas escritas à mão em francês, Moré e Fulfulde diziam: já não temos medo, agora é hora de nos levantar. 11h15, BTV Televisão. Uma jovem repórter chorava enquanto transmitia ao vivo. Nunca imaginei que viveria para ver este dia, um país que não caiu após ser traído por dentro, mas se levantou mais forte. 11h30, países vizinhos começam a reagir em cadeia. Em Bamako, Mali, parlamentares convocam uma coletiva urgente, exigindo auditoria de todos os contratos de exploração de urânio e ouro firmados com empresas ocidentais desde 2005. Em Niamey, Níger, milhares se concentram em frente ao Ministério da Energia carregando cartazes. Se Traoré teve coragem de revelar a verdade, nós não podemos continuar vivendo na escuridão. Em Kinshasa, Congo, o presidente interino ordena o cancelamento de 8 contratos de concessão de minas de cobalto e convoca todos os embaixadores do G7 para renegociações justas. A hashtag número 21 Recordings tornou-se imediatamente a tendência número 1 no Twitter em África, espalhando-se também pelas comunidades da diáspora africana em Paris, Bruxelas e Nova York. Um vídeo de 14 segundos extraído das gravações que dizia: Traoré será o último obstáculo, eliminem-no e a África estará novamente nas nossas mãos. Foi partilhado mais de 4 milhões de vezes em apenas 3 horas. 12 horas, uma estação televisiva no Senegal reporta: Ibrahim Traoré não revelou apenas uma conspiração, ele desencadeou uma reação em cadeia de verdades. 14 horas, Paris, Ministério dos Negócios Estrangeiros de França. Logo após o Burkina Faso transmitir publicamente as 21 gravações secretas, o governo francês convocou uma reunião de emergência com menos de 60 minutos de aviso. O porta-voz do ministério declarou furioso em direto na televisão nacional: a ação do governo do Burkina Faso constitui uma violação flagrante de imunidade diplomática e põe em risco os princípios básicos das relações internacionais. Requeremos a imediata devolução dos bens confiscados e garantias de segurança para todos os diplomatas. Nas ruas do Palácio do Eliseu, é sabido que o presidente francês chegou a bater com força na mesa ao ouvir a parte das gravações referente à Operação Anvil e à infiltração de espiões. Um plano exposto e toda essa África esteja a observar. 15h30, sede das Nações Unidas, Nova York. Foi convocada uma sessão excepcional do Conselho de Segurança. O ambiente estava tenso como uma corda prestes a arrebentar. O representante de França exigiu condenar o ataque diplomático do Burkina Faso e aplicar sanções financeiras. De imediato, o representante da Federação Russa interveio com voz calma, mas firme. Não apoiamos a ingerência nos assuntos internos de países soberanos. O que o Burkina Faso fez foi um ato legítimo de defesa contra uma tentativa de golpe e saque sistemático dos seus recursos. O embaixador da China acrescentou: o Burkina Faso não fez um ataque diplomático ao divulgar a informação, mas sim um ato de transparência, algo que as Nações Unidas sempre defenderam. O representante da Índia, país que tem vindo a reforçar a sua influência em África, declarou: ninguém tem o direito de criticar um país quando este se levanta para defender a sua soberania política e os seus recursos. Apoiamos o Burkina Faso. O debate prolongou-se por 3 horas sem consenso. Alguns países africanos retiraram-se da sessão, afirmando:
A África precisa de ser ouvida, não manipulada. 16 horas, Bruxelas. A Comissão Europeia realizou uma reunião à porta fechada. Um funcionário revelou aos jornalistas: se o movimento número 21 Recordings continuar a crescer, todo o sistema de controle de recursos estratégicos na África subsaariana ruirá. Um ano depois do evento 21 gravações, Ouagadougou. O sol matinal refratava pela cúpula de vidro esmeralda do recém-inaugurado Museu do Renascimento Nacional, situado na Praça da Liberdade, local onde se realizaram marchas históricas. No interior existia uma sala especial, a Sala da Memória 21. Nela, uma pequena placa de memória resgatada da escultura de madeira na Embaixada de França repousava sob uma vitrina à prova de balas. Por detrás do vidro, um ecrã digital reproduzia incessantemente as gravações não editadas, em francês, muré, full food, em inglês. Não havia narração, nem música de fundo, apenas a verdade, pura e silenciosa. Uma menina de 6 anos, vestida de branco, segurava já a mão da mãe enquanto observava atônita o ecrã. Sussurrou: Mãe, ainda nos estão a roubar o nosso ouro? A mãe, de figura delicada e olhar sereno, ajoelhou-se, sorriu e respondeu: Não, querida, porque agora sabemos, e nunca mais permaneceremos em silêncio. Lá fora, filas de estudantes esperavam para visitar. Na parede estava gravada a ouro a frase: A memória é a arma dos que são livres. Ibrahim Traoré. No final da exposição, o corredor do povo exibia fotografias de centenas de cidadãos que ajudaram a travar a conspiração, desde camponeses que reportaram ações suspeitas, até hackers amadores que rastrearam fugas de dados. Na Praça da Liberdade, no local onde Traoré havia discursado no dia da transmissão, ergue-se agora uma imponente estátua de 6 metros. Não representa o seu rosto, mas sim uma mão erguendo uma pequena placa de memória, símbolo da libertação interna, feita com coragem e conhecimento. Há batalhas que não exigem armas, apenas verdade. Há líderes que não precisam de gritar, apenas de não recuar. E há momentos em que um povo inteiro decide levantar-se, não para vingar-se, mas para romper com o esquecimento. Não foram as gravações que salvaram esta nação, mas a coragem de um povo que ousou escutar. Burkina Faso entrou numa nova era: soberania financeira, transparência política e um renascer patriótico. E Ibrahim Traoré não apenas desvendou gravações, mas abriu caminho para um futuro verdadeiramente livre,